Van Gogh e Jesus, uma conversa sobre a cor, a tempestade e o sagrado que ninguém viu. Paulo Soler 2026, copyright 2026. Paulo Soler. Todos os direitos reservados. Prefácio. Enquanto ele ainda semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Mateus 13:04. Sinto que existe algo dentro de mim. E o que é isso então? Vincent van Gogh, carta a Theo Van Gogh, julho de 1880. O trigo em Auvers-sur-Oise estava alto demais para o mês de julho, dourado até a raiz, e o céu por trás dele já não era mais azul havia uma hora. Era um roxo pesado, quase preto nas bordas, do tipo que os camponeses da região olhavam de esguelha antes de recolher as ferramentas. Vincent não recolheu nada. Continuou de pé entre os sulcos, o cavalete cravado na terra seca, 3 tubos de tinta já vazios ao lado da bota esquerda, pintando o céu como se pudesse, só de tanto olhar, entender por que ele doía daquele jeito havia semanas. Foi um corvo que o fez virar a cabeça, não o grito do pássaro, que ele mal notou. Tantos cruzavam aquele campo todo fim de tarde, mas o jeito comum deles pousou perto demais de um homem que Vincent tinha certeza de não ter visto chegar. O Senhor vai espantar os corvos, se ficar tão parado assim, disse Vincent, sem largar o pincel, a voz rachada pelo sol e pelo absinto e por 3 meses sem dormir direito. Eles não parecem muito incomodados comigo, respondeu o homem, os olhos no mesmo céu que Vincent tentava prender na tela, o roxo escurecendo mais um tom enquanto os dois olhavam. Você pinta rápido. Não tenho escolha. Vincent deu um passo atrás, examinando o que tinha feito, a boca apertada da forma que só fazia quando o resultado quase alcançava o que via por dentro. A luz muda antes que eu termine de entender ela. Sempre foi assim. Passo a vida inteira correndo atrás de uma cor que já foi embora no momento em que finalmente acerto a mistura. E esse céu? Alcançou ele? Vincent olhou para o homem pela primeira vez de verdade, não de esguelha. Não com a desconfiança de quem já tinha sido expulso de cidades inteiras por olhar gente demais nos olhos. Havia alguma coisa naquele rosto que ele reconhecia sem conseguir nomear, do jeito que reconhecia uma cor antes de saber o nome dela no tubo. Não, nunca alcanço. Ele voltou ao cavalete, o pincel carregado de um amarelo quase branco de tão intenso. Mas continuo tentando, porque parar de tentar é a única coisa que realmente me assusta nesta vida. Eu sei, disse o homem, e havia nisso um peso que não combinava com uma frase tão simples, como se ele não estivesse concordando com uma opinião sobre pintura, mas confirmando algo que conhecia de dentro do próprio Vincent mais antigo que qualquer tela. Você tentou pregar antes de tentar pintar. Nos 2 casos estava atrás da mesma coisa. O pincel parou no ar. Quem é o senhor? Alguém que você conheceu antes de conhecer tinta, respondeu o homem, sentando-se sobre um fardo de feno à beira do campo, sem pressa, como quem tinha o resto da tarde e mais um pouco. Antes mesmo de saber que ia precisar de mim. Um vento fraco moveu o trigo em ondas, e os corvos ergueram voo todos ao mesmo tempo, um bando inteiro subindo contra o roxo do céu como uma mancha de tinta preta jogada na tela ainda úmida. Vincent baixou o pincel devagar, sem limpar os dedos manchados de amarelo, e pela primeira vez em muito tempo não sentiu pressa de voltar ao trabalho antes que a luz mudasse. Então o senhor chegou tarde, disse ele baixinho. Ou eu que demorei demais para olhar. Nunca é tarde para uma conversa que ainda não acabou, disse o homem. E esta Vincent ainda tem muito por dizer. E assim, num campo de trigo dourado sob um céu prestes a desabar em tempestade, um homem que tinha passado a vida tentando pintar aquilo que nenhuma palavra dava conta de explicar sentou-se ao lado de alguém que ele buscará sem saber, em cada tubo de tinta que já havia aberto. O filho do pastor, muitos, porém, dos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Mateus 19:30. Meu pai é um bom pastor, um santo. Eu queria muito ser como ele, mas fracassei. Vincent van Gogh, carta a Theo Van Gogh, 1876. O vento tinha parado por um momento, e o silêncio do campo era do tipo que convidava a dizer coisas que não se diz em nenhum outro lugar. Meu pai era pastor, disse Vincent, sentado agora na terra seca, os joelhos abraçados como um menino. Theodorus van Gogh. Grootzundert, uma paróquia pequena, pobre, quase esquecida pela igreja reformada holandesa. Ele pregava para 30 pessoas num domingo bom. E eu o via ali no púlpito, com uma certeza que eu nunca consegui ter de nada. Você quis ser como ele. Quis ser exatamente como ele. A voz de Vincent tinha um travo de vergonha antiga, dessas que não se apagam nem com décadas. Aos 24 anos, fui para Amsterdã estudar teologia, para tentar entrar na universidade e virar pastor de verdade com diploma composição.
Meu tio J. Stricker, teólogo respeitado, me ajudou a arranjar aulas particulares de latim e grego. Passei mais de um ano estudando feito um condenado 14, 16 horas por dia. E não conseguiu. Não consegui. Ele riu, um som seco, sem alegria nenhuma. O latim me odiava tanto quanto eu odiava ele. Não conseguia decorar as declinações. Não conseguia entender por que precisava saber grego clássico para explicar o Sermão da Montanha para mineiros que mal sabiam ler o próprio nome. Desisti dos exames antes mesmo de prestar. Escrevi para o Theo dizendo que sentia como se estivesse sentado atrás de uma grade de ferro, os livros, as regras, o latim. Tudo isso me prendendo longe do que eu realmente queria fazer, que era estar entre as pessoas, não decorar verbos. O homem ao seu lado olhava o campo, deixando o silêncio abrir espaço antes de responder. Você achou que precisava do grego para me servir. Achei que precisava de tudo que a igreja exigia. Vincent apertou os joelhos mais forte. E quando percebi que não conseguia, entendi aquilo do jeito mais cruel possível, como uma prova de que eu não era digno. Meu pai, tão certo, tão calmo no púlpito. Meu tio, doutor em teologia. E eu, o filho mais velho, incapaz até de aprender uma língua morta o bastante para seguir os passos deles. Os primeiros serão últimos e os últimos primeiros, disse o homem baixinho, quase para si mesmo. Você já ouviu essa frase 1000 vezes, do próprio púlpito do seu pai. Só nunca imaginou que pudesse ser sobre você. Vincent ergueu os olhos. O que quer dizer? Que a grade de ferro que você sentiu em Amsterdã nunca foi minha. O homem virou o rosto para ele, calmo, sem nenhuma acusação na voz. Era da instituição, dos exames, do latim, das regras que homens fizeram para decidir quem tinha permissão de falar de mim e quem não tinha. Eu nunca pedi um diploma de ninguém para amar as pessoas que você queria servir. Então por que deixou eu fracassar daquele jeito? Por que não me deu o dom de aprender aquelas malditas declinações, se era isso que eu precisava para seguir o chamado? Porque você não precisava delas. A resposta veio sem pressa, como quem já sabia essa conversa de cor havia muito tempo. Você precisava de outra coisa, Vincent. E o fracasso em Amsterdã não foi eu fechando uma porta. Foi eu recusando deixar você entrar na porta errada. O vento voltou a mover o trigo mais forte agora, como se o próprio campo concordasse. Levei anos para nem sequer suspeitar disso, disse Vincent à voz baixa. Levei anos pensando que tinha decepcionado meu pai, decepcionado meu tio, decepcionado o Senhor. Que era o fracasso da família, o filho que não deu certo em nada. E ainda assim, disse o homem, você nunca parou de tentar me servir. Só mudou de instrumento. Trocou o púlpito pelo pincel, e nunca soube, até hoje, que eu prefiro o segundo. Vincent não respondeu. Olhou para as próprias mãos, manchadas de amarelo cádmio até os nós dos dedos, e por um instante pareceu, finalmente, considerar que talvez aquelas mãos tivessem feito exatamente o que precisavam fazer o tempo todo. O borinage vendei tudo o que tendes e dá esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, um tesouro nos céus que não se esgote. Lucas 12:33, é bom amar o máximo possível de coisas, pois nisso está a verdadeira força. E aqueles que amam muito fazem muito e conseguem muito. Vincent van Gogh, carta até o Van Gogh, 1880. Depois de Amsterdã, ainda tentei mais uma vez, disse Vincent, os olhos fixos num ponto qualquer entre o trigo e a linha escura do horizonte. Uma escola evangélica em Laeken, perto de Bruxelas, um curso mais curto, sem latim, sem grego, só 3 meses de treinamento para virar evangelista leigo. Também não me quiseram formar no fim. Disseram que eu não sabia falar em público, que minha voz travava, que eu não tinha o dom da oratória. Mas consegui, mesmo assim, um posto provisório de 6 meses. No Borinage, a região das Minas, uma das mais pobres da Bélgica. A voz de Vincent ganhou peso, como sempre acontecia quando ele falava daquele lugar. Mineiros descendo 700 metros num poço escuro, 12, 14 horas por dia, por um salário que mal comprava pão. Crianças de 7 anos trabalhando lá embaixo. Eu tinha 25 anos e finalmente um lugar meu para pregar, e decidi que ia fazer isso direito, do jeito que o Senhor teria feito. O que você entendia por do jeito que eu teria feito? Vincent olhou para ele, quase surpreso com a pergunta, como se a resposta fosse óbvia demais para precisar de palavras. Vendei tudo o que tendes. Não é isso que está escrito? Ele abriu as mãos, como quem ainda se lembrava do peso do que tinha largado. Fui morar numa cabana de mineiro na rua do Petit Vasmes, dormindo em palha, não numa cama de verdade. Dei quase toda a minha roupa boa para os mais pobres da vila, fiquei só com um capote velho de soldado.
Quando um homem se queimou gravemente numa explosão de gás na mina, eu rasguei minhas próprias camisas em tiras para fazer curativos, porque não havia panos suficientes. Passei a dormir no chão e dar meu colchão para quem precisava mais do que eu, e o comitê evangélico não gostou disso. Chamaram de zelo excessivo, além do que a dignidade do cargo permite. Vincent cuspiu as palavras como se ainda doesse repeti-las anos depois. Um pastor, disseram, deve manter certa distância, certo decoro. Um homem que dorme na palha e dá a própria camisa não inspira respeito, inspira pena, e pena não converte ninguém. Em julho de 1879, 6 meses depois de eu ter chegado, não renovaram meu contrato. Disseram que eu carecia justamente das qualidades essenciais para o cargo. As qualidades essenciais. Isso mesmo. Ele riu, amargo. Fui expulso do posto de pregador por levar as próprias palavras que preguei a sério demais. O homem ficou em silêncio por um momento, olhando o mesmo horizonte que Vincent olhava antes de responder. Você lembra a viúva e as 2 moedas? Lembro. Ela deu tudo o que tinha para viver, e eu disse que ela tinha dado mais do que todos os ricos que jogaram suas moedas de ouro na caixa do templo, com o dinheiro sobrando. O homem virou o rosto para Vincent. O comitê evangélico do Borinage queria um pastor que administrasse bem as próprias moedas de ouro, guardando o suficiente para manter a aparência do cargo. Você preferiu ser a viúva. E fui despedido por isso. Pelos homens, sim. A voz do homem não tinha nenhuma dúvida nela. Não por mim. Vincent apertou os olhos como quem ainda carregava aquele julgamento na pele mesmo tantos anos depois. Foi ali no Borinage, sentado naquela cabana depois de perder o posto, que comecei a desenhar os mineiros. Não porque decidi virar artista naquele instante, não foi assim romântico, uma epifania de uma noite só. Foi mais devagar, mais confuso que isso. Só sei que precisava desenhar aquelas mulheres carregando carvão nas costas, curvadas, exaustas, porque nenhuma palavra que eu sabia dizer alcançava o que via naqueles corpos. Talvez porque as palavras nunca foram o seu instrumento, Vincent. Foi a primeira vez que pensei nisso. Ele olhou para as próprias mãos de novo. Que talvez existisse um jeito de pregar sem abrir a boca. O vento soprou mais forte sobre o trigo, e ao longe um trovão rolou baixo, ainda distante, mas já anunciando a tempestade que se formava atrás das colinas. A imitação de Cristo, aquele que vive interiormente e sabe pesar bem os seus atos. Poucas vezes o vereis falar muito. Tomás de Kempis, a imitação de Cristo, tento fazer coisas boas o suficiente para que o povo diga sobre elas. Ele sente profundamente, ele sente com ternura. Vincent van Gogh, Carta a Theo Van Gogh, 1882, havia um livro que eu carregava naquela época, disse Vincent. Ainda carrego, na verdade, guardado com as coisas que não largo nunca. A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Ganhei de presente ainda jovem, e reli tantas vezes que o lombo já não segurava as páginas. Ele escreve uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que é melhor sentir contrição do que saber defini-la. Você preferia sentir a definir. Sempre preferi. Vincent puxou os joelhos mais perto do peito. E foi exatamente isso que me faltou em Amsterdã entre o latim e o grego. Eu sabia sentir o Senhor, sabia sentir cada palavra do Evangelho como uma pancada no peito, mas não sabia defini-la do jeito acadêmico que os examinadores exigiam. Kempis dizia que de que adianta discutir sutilmente sobre a Trindade se falta humildade, e a Trindade acaba desagradando a ela? Eu li aquilo e pensava, então talvez o problema nunca tenha sido eu. E foi ali que a ideia começou a mudar. Foi mais lento que isso, mas sim. Ele fechou os olhos por um instante, como quem revisitava um caminho antigo. Depois do Borinage, passei um tempo perdido, sem função, sem posto, vivendo da caridade do Theo, que nunca deixou de me mandar dinheiro mesmo quando eu não tinha nada para mostrar em troca. Foi nessa época que escrevi para ele uma carta que ainda me lembro quase de cor. Disse que sentia como se existisse algo dentro de mim, e perguntei, o que é isso então? E o que você respondeu para você mesmo? Que talvez um homem que carrega uma grande chama dentro de si não pudesse simplesmente escondê-la debaixo do alqueire. Vincent abriu os olhos de novo. Escrevi para o Theo que talvez fosse melhor ter fogo na alma do que ter a alma cheia de fogo apagado, e que quem se sentar perto de mim pode querer se aquecer também. Eu ainda não sabia que instrumento ia usar para isso. Só sabia que precisava usar algum. E você escolheu o desenho, e depois a tinta. Escolhi não. Aconteceu comigo, mais como uma descoberta do que como uma escolha. Ele olhou para as próprias mãos outra vez, um gesto que já tinha repetido várias vezes naquela conversa. Tenho 27 anos quando finalmente admito, para o Theo e para mim mesmo, que vou tentar virar pintor.
Muito tarde para começar, segundo qualquer padrão razoável. Mas Kempis também escreve que não se deve olhar quem disse a coisa, mas o que foi dito de bom. Eu não tinha diploma, não tinha treino formal, não tinha nada além da certeza de que precisava fazer isso. O homem observava o céu que continuava escurecendo devagar por trás deles. Você ainda achava que estava me servindo, ao pegar o lápis pela primeira vez? Não tinha certeza. A resposta veio honesta sem enfeite. Havia dias em que sentia que tinha abandonado o Senhor de vez, trocado o púlpito por uma vaidade de artista. Mas havia outros dias, a maioria dos dias, se for sincero, em que desenhar um camponês curvado sobre a terra parecia a coisa mais parecida com orar que eu já tinha feito na vida. Kempis também escreveu algo sobre isso, se não me engano, disse o homem, um traço quase de humor na voz. Que é melhor ter consciência de suas próprias faltas do que saber definir a profundidade do purgatório. Vincent riu de verdade dessa vez, um som curto e surpreso, como se não esperasse encontrar humor ali, naquele campo com a tempestade se formando. O senhor leu Kempis? Eu conheço todo mundo que já tentou me imitar de verdade, Vincent. O homem sorriu, o rosto suave contra a luz que ia sumindo. Alguns escrevem tratados. Outros pintam campos de trigo. Os dois contam. Quei-vos, o amor é forte como a morte, duro como a sepultura são os seus zelos, as suas brasas são brasas de fogo com veementíssima chama. Cantares 8h06 ela disse, não, nunca jamais. Mas eu não desisti tão facilmente. Vincent van Gogh, carta até o Van Gogh, 1881 silêncio, dessa vez, durou mais tempo antes de Vincent voltar a falar. Quando falou, a voz tinha um tom diferente, mais frágil, como quem toca um machucado antigo só para confirmar que ainda dói. Havia uma mulher, disse ele, sem olhar para o companheiro ao lado. Quei-vos. Minha prima viúva com um filho pequeno, de luto ainda fresco pelo marido que tinha morrido. Ela veio passar um verão na casa dos meus pais, em 1881, e eu me apaixonei do jeito que só consigo amar as coisas, inteiro, sem reserva nenhuma, sem prudência. E ela não sentia o mesmo. Não, nunca, jamais. Vincent repetiu as palavras devagar, como quem já as tinha dito assim para si mesmo, centenas de vezes ao longo dos anos. Foi exatamente isso que ela respondeu quando declarei o que sentia. Não hesitou, não deixou brecha nenhuma. Voltou para Amsterdã no dia seguinte, e a família toda tratou o assunto como encerrado. Mas você não tratou como encerrado. Não consegui. Ele esfregou o rosto com as mãos manchadas de tinta. Fui atrás dela em Amsterdã, meses depois. O pai dela, meu tio, recusou até me deixar vê-la. Disse que minha insistência era doentia, imprópria. Numa noite na casa deles, exigi ficar até que Kay entrasse na sala, nem que fosse por um instante. Meu tio se recusou. Então peguei a mão esquerda e segurei a chama de um lampião a óleo, bem contra a pele, e disse, deixem-me vê-la pelo tempo que eu conseguir manter a mão no fogo. Vincent, eu sei. A voz dele quebrou um pouco. Eu sei como isso soa. Meu tio apagou o lampião de um sopro só e me expulsou de casa. Fiquei com a marca na mão por semanas. E Kay nunca desceu. O homem ao seu lado não disse nada por um momento, deixando o peso da lembrança ocupar o espaço entre eles antes de responder. Você lembra o que Salomão escreveu sobre o amor? Que ele é forte como a morte, que suas brasas são brasas de fogo. Lembro, e é exatamente por isso que não aceito o Senhor chamando aquilo de desespero. Vincent ergueu a voz pela primeira vez naquela tarde, quase em desafio. Aquilo era amor de verdade, não uma imitação doente dele. Eu sentia por Kay o que Salomão descreve, brasas que não se apagam, e não vou deixar que ninguém, nem o Senhor, reduza isso a uma palavra clínica, como se fosse só uma crise de nervos. Eu não disse que não era amor, Vincent. A voz do homem permaneceu calma diante da explosão. Disse que era forte como a morte. E a morte, você sabe, não pergunta se tem permissão para entrar. Ela simplesmente entra, arromba a porta e exige lugar. Foi isso que você fez na casa do seu tio, com a mão no fogo. Exigiu um lugar que não era seu para exigir daquele jeito. Vincent ficou em silêncio, a defesa que tinha preparado perdendo força devagar. Então o senhor acha que foi errado eu ter amado tanto? Acho que você amou do único jeito que sabia amar naquela idade. Tudo ou nada de uma vez sem medida. O homem balançou a cabeça devagar. Isso não é pecado, Vincent. É juventude, é dor. É a mesma intensidade que mais tarde você levou para a tela. Só doeu tanto porque você exigiu de uma pessoa o que apenas uma vida inteira de vocação consegue absorver sem quebrar. Vincent olhou para a própria mão esquerda, como se ainda pudesse ver a cicatriz que já não existia mais fisicamente havia anos.
Achei, naquela época, que estava provando o tamanho do que sentia. A voz saiu mais baixa agora, a resistência finalmente cedendo. Hoje entendo que também estava provando o tamanho do meu desespero. São coisas diferentes, e eu confundi as duas, mesmo sem gostar de admitir isso em voz alta. O que você aprendeu com isso? Vincent ficou quieto por um longo instante, olhando o trigo se curvar sob o vento cada vez mais forte. Que posso amar demais e ainda assim amar errado. A confissão saiu baixa, quase um sussurro. Que a intensidade não é a mesma coisa que o amor certo, na hora certa, com a pessoa certa, do jeito que ela consegue receber. Kay não me devia nada. Eu a coloquei numa posição impossível, exigindo dela um sentimento que ela simplesmente não tinha, e quando ela disse não, recusei aceitar um não como resposta legítima. Isso não é amor. Ele procurou a palavra. É uma fome que se veste de amor. E o que você fez com essa fome depois? Levei para a tela. Ele finalmente ergueu os olhos. Todo o excesso que não coube em nenhuma relação humana, toda aquela intensidade que assustava as pessoas de perto, descobri que a tinta aguentava. A tela nunca me disse não, nunca, jamais. Só absorvia tudo o que eu tinha para dar, por mais que fosse. O homem assentiu devagar, sem julgamento na expressão. Nem toda fome precisa de uma pessoa para ser saciada, Vincent. Algumas foram feitas para se tornar oferta. Eu queria ter aprendido isso mais cedo. Teria poupado a mim e a ela de uma noite terrível ao lado de um lampião aceso. Talvez. O homem olhou para o horizonte, onde um relâmpago silencioso cortou o céu roxo, longe demais ainda para trazer trovão junto. Mas você aprendeu. E o que você fez depois de aprender importa mais do que a noite em que ainda não sabia. Sim, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. João 8:11, como pode haver na terra uma mulher só, abandonada? Jules Michelet, citado por Vincent van Gogh sob o desenho Sorro, 1882, pouco depois de Kay ainda na Haia, conheci outra mulher, disse Vincent. E dessa vez a voz carregava um peso diferente, menos vergonha, mais uma tristeza cansada, antiga. Clasina Maria Ornick, todo mundo a chamava de Cien. Uma prostituta, grávida de outro homem quando a encontrei, já com uma filha pequena e doente, alcoolizada quase todos os dias, sem família disposta a ajudar. E você a acolheu. Acolhi. Ele assentiu devagar. Levei ela e a menina para morar comigo, num apartamento pequeno que mal cabia os três. Cuidei dela durante a gravidez, fui com ela ao hospital quando o menino nasceu, dei o nome dele de padrinho no registro. Desenhei sim centenas de vezes naquele período grávida, cansada, sentada à mesa, dormindo. Um dos desenhos fiz dela nua, sentada, o rosto escondido nos braços cruzados sobre os joelhos, o corpo todo curvado como uma pergunta sem resposta. Chamei de Sorro. Tristeza. Por que ela, Vincent? Entre todas as mulheres que poderia ter escolhido amar, por que uma prostituta grávida doente, sem nada para lhe oferecer em troca? Vincent olhou para o homem com uma intensidade que não tinha aparecido em nenhum momento anterior daquela tarde. Porque ninguém mais ia escolher ela. A resposta saiu quase áspera, como uma acusação guardada havia décadas. E porque me lembrei, na hora, de uma coisa que o Senhor mesmo fez, com a mulher apanhada em adultério, cercada de homens prontos para apedrejar ela. O Senhor não perguntou o currículo dela antes de se abaixar e escrever na terra. Simplesmente ficou do lado dela até os acusadores irem embora, e depois disse, vai, e não peques mais. Não disse, primeiro se torne respeitável, depois eu te aceito. E o mundo ao seu redor não via do mesmo jeito que eu. Não via mesmo. A voz de Vincent ficou mais baixa. Meu pai ficou horrorizado. Theo, que sempre me apoiou em quase tudo, escreveu cartas duras, dizendo que eu estava arruinando minha própria vida por uma mulher que nunca ia conseguir mudar de fato, que eu estava confundindo caridade com um casamento impossível, que ela ia continuar bebendo, continuar mentindo, continuar voltando às ruas quando a vida apertasse. Ameaçou cortar o dinheiro que me mandava, se eu insistisse em casar com ela. E o que você fez? O silêncio que se seguiu foi longo, pesado, diferente do silêncio que tinha marcado o restante da conversa até ali. Fiquei quase 2 anos. A confissão saiu devagar, cada palavra custando algo visível no rosto de Vincent. Mas no fim, em 1883, fui embora. Deixei Cien e as 2 crianças na Haia e me mudei para Drenthe sozinho. Disse a mim mesmo que era pela sobrevivência dela, que eu não tinha condições reais de sustentar 3 pessoas, que talvez ela tivesse mais chances sem mim do que comigo. Mas nunca tive certeza se isso era verdade ou só uma desculpa mais fácil de engolir do que admitir que cedi à pressão da própria família. O que aconteceu com ela depois? Voltou às ruas.
A resposta veio seca, como um fato que Vincent tinha carregado feito culpa por anos. Anos mais tarde soube que se afogou num rio. Nunca tive certeza se foi acidente ou não. E nunca deixei de me perguntar se, tendo ficado, eu poderia ter mudado esse final. O homem ficou em silêncio por um instante antes de responder, deixando o peso da confissão ocupar todo o espaço que precisava. Você fez por 2 anos, o que quase ninguém ao seu redor teve coragem de fazer, Vincent. Olhou para uma mulher que o mundo tinha descartado e a tratou como alguém que merecia mesa, cama e cuidado, sem cobrar nada em troca dela primeiro. Isso não deixa de ser verdade só porque, no fim, o medo e o cansaço venceram antes da história terminar do jeito que você queria. Isso não a salva do rio, no entanto. Não, o homem não desviou da dureza da frase. Mas também não apaga os 2 anos em que ela não esteve sozinha, Vincent. Nem tudo que fazemos por amor termina bem. Isso não significa que não valeu a pena ter feito. Vincent baixou a cabeça, as mãos manchadas de tinta apertadas uma contra a outra, carregando, ainda, o peso de uma mulher que ele não tinha conseguido salvar até o fim, mas que por um tempo também não tinha deixado sozinha. Os comedores de batata, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3, quis mostrar bem claramente que essas pessoas, comendo suas batatas à luz do candeeiro, cavaram a terra com as mesmas mãos que agora colocam no prato. Vincent van Gogh, carta a Theo van Gogh, 1885, em 1885, em Nuenen. Pintei o primeiro quadro do qual me orgulhei de verdade, disse Vincent, e havia algo diferente na voz agora, um traço de firmeza que não tinha aparecido nos capítulos anteriores da conversa. Os comedores de batata. Uma família camponesa, 5 figuras, sentadas ao redor de uma mesa pequena sob a luz amarela de um único candeeiro, dividindo um prato de batatas e um bule de café. Nada mais que isso. Você descreveu esse quadro numa carta ao Theo com um cuidado que não uso para descrever a maioria das coisas. Porque não era um quadro qualquer para mim. Vincent se ajeitou na terra, os olhos brilhando com a lembrança. Escrevi para ele que tinha tentado deixar bem claro que aquelas pessoas, comendo as batatas à luz do candeeiro, tinham cavado a terra com as próprias mãos que agora levavam à boca, que aquele quadro falava de trabalho manual, e de como eles tinham ganhado honestamente a própria comida. Não queria pintar camponeses bonitos, arrumados, do jeito que os pintores de salão em Paris faziam para agradar colecionadores ricos. Queria pintar a verdade deles. E a verdade deles não era bonita, do jeito convencional. Não. Ele balançou a cabeça. Mãos deformadas pelo trabalho, rostos marcados, uma sala pobre, cores de terra, de batata crua, de café requentado. Um crítico chamaria aquilo de feio. Eu chamava de sagrado. Escrevi ao Theo que prefiro pintar os camponeses com as roupas grosseiras e remendadas, cheias do pó e dos remendos do tempo e do vento, do que dar a eles uma elegância convencional. O homem observava Vincent com atenção, deixando-o continuar no próprio ritmo. Sabe o que penso, quando olho para aquele quadro hoje? Continuou Vincent. Que aquela mesa pobre em Nuenen era mais parecida com a sua última ceia do que qualquer pintura italiana cheia de dourado e halos que já vi no museu. 5 pessoas cansadas, comida simples, mãos que trabalharam duro para merecer aquele prato. Não havia glória ali, no sentido que o mundo entende glória. Havia dignidade. E é a dignidade que eu vim buscar entre os pobres, Vincent, não a glória que os poderosos exigiam de mim. Eu sei. A resposta veio rápida, quase impaciente, como se essa fosse a única certeza que Vincent nunca havia questionado. É por isso que nunca entendi os quadros de igreja cheios de santos com roupas de seda e coroas de ouro. O Senhor nasceu numa manjedoura, entre animais, porque não havia lugar melhor. Comeu com publicanos e pecadores, não com os fariseus de mesa farta. Se eu ia pintar algo que se aproximasse do que o Senhor realmente valoriza, tinha que ser aquela mesa em Nuenen, e não um trono. Muitos críticos não entenderam o quadro do jeito que você queria. Não entenderam mesmo. Vincent riu sem amargura, dessa vez quase com resignação. Disseram que as figuras estavam mal feitas, desproporcionais, que as cores eram lamacentas demais. Talvez estivessem certos, tecnicamente. Eu ainda estava aprendendo o ofício. Mas nunca me arrependi da escolha de ter pintado aquelas 5 pessoas exatamente como eram, sem enfeitar nada. O vento levantou poeira seca do caminho entre os sulcos, e ao longe um segundo relâmpago cortou o céu, mais perto agora, o trovão chegando poucos segundos depois, ainda abafado. Você entendeu antes de muita gente da sua época, Vincent, disse o homem, a voz calma apesar do céu que escurecia rápido demais, que eu nunca olhei para baixo quando olhei para os pobres. Olhei de frente.
No mesmo nível. Foi isso, e só isso, que a maioria nunca conseguiu pintar direito. Eu tentei, disse Vincent baixinho. Foi o mais perto que já cheguei de pregar um sermão de verdade. Theo, há mais felicidade em dar do que em receber. Atos 20h35. Sem o Theo eu não conseguiria conquistar nada, e se ele continuar sendo o que é, tenho certeza que vou conquistar alguma coisa. Vincent van Gogh, carta a Willem van Gogh, 1887. Nada disso teria acontecido sem o Theo, disse Vincent, e pela primeira vez desde o início da conversa, algo em seu rosto se abrandou completamente, sem nenhuma sombra de vergonha ou defesa. Meu irmão mais novo. Marchand de Tabliaux em Paris, na Galeria Goupil. Durante 10 anos, praticamente toda a pintura que fiz ele pagou. Tela, tinta, aluguel, comida, tudo. 10 anos é muito tempo para sustentar um irmão que não vendia quase nada. Vincent balançou a cabeça, ainda incrédulo com o próprio fato, mesmo depois de tanto tempo. Vendi um único quadro em toda a minha vida enquanto estive vivo. E mesmo assim o Theo nunca parou de mandar dinheiro, nunca parou de escrever, nunca disse que eu devia desistir e arranjar um trabalho de verdade. Trocamos mais de 600 cartas só entre nós dois, contando as dele, passam de 800 ao todo com outros correspondentes. Não existe registro maior da minha vida inteira do que essas cartas. O que você escrevia para ele que não escrevia para mais ninguém? Vincent pensou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado, como quem sabia que essa resposta importava mais que qualquer outra na conversa. Escrevia uma vez que sentia que existia uma certa ligação entre nós dois, porque você não é simplesmente meu irmão, mas também, em certo sentido e em muitos aspectos, meu melhor amigo. Não escrevia isso para o meu pai. Não escrevia isso para nenhum colega pintor em Paris. Só para ele. E ele nunca cobrou o retorno do dinheiro que mandava. Nunca. Nenhuma vez em 10 anos. A voz de Vincent tremeu de leve. E olha que ele não era rico. Era um empregado assalariado, com as próprias contas, e depois com uma esposa, a Jo, e um filho batizado com o meu nome. Vincent Willem. Ainda assim, mês após mês, o dinheiro chegava, junto com uma carta perguntando como estava o trabalho, o que eu andava pintando, se precisava de mais tubos de azul da Prússia. Isso te fazia sentir o quê? Amado sem merecer. A resposta saiu direta, sem hesitação, como se fosse a única coisa de que Vincent tinha absoluta certeza naquela conversa inteira. E ao mesmo tempo culpado o tempo todo. Escrevi para ele mais de uma vez que sentia que estava consumindo a vida dele junto com a minha, que era um peso, um fardo que ele carregava por obrigação de sangue, não por escolha real, e ele discordava? Sempre. Dizia que acreditava em mim mais do que eu acreditava em mim mesmo. Vincent olhou para as próprias mãos, aquelas mãos manchadas de tinta que apareciam em quase toda a pausa daquela conversa, como se fossem a prova física de tudo o que ele tentava explicar. Sabe o que penso agora, sentado aqui? Que talvez seja isso que o Senhor quis dizer quando falou que há mais felicidade em dar do que em receber, porque eu vi isso de perto 10 anos seguidos, num homem que nunca teve retorno nenhum do investimento, no sentido comum da palavra, e que continuou dando assim mesmo, até o fim. E o que você deu a ele em troca? Vincent ficou em silêncio por um longo momento, o vento cada vez mais forte sacudindo o trigo ao redor deles, o céu já quase completamente escuro apesar de ainda faltar tempo para o pôr do sol de verdade. Cartas, desenhos dentro das cartas, esboços de cada quadro que eu terminava, antes mesmo de secar a tinta. E talvez, ele hesitou, talvez a chance de fazer parte de alguma coisa maior que ele mesmo. Ele acreditava que eu tinha valor, quando mais ninguém acreditava. Isso não é pouco, dar a alguém a chance de ter razão sobre você, mesmo que leve a vida inteira para provar. Não é pouco, Vincent. O homem olhou para ele com algo que parecia, ao mesmo tempo, ternura e uma tristeza antiga. Não é pouco mesmo. Os autorretratos, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13h12. Procuro capturar a mim mesmo. O pintor tem, na sua própria imagem, um modelo que nunca falta. Vincent van Gogh, carta a Willem van Gogh, 1889. Pintei mais de 30 autorretratos ao longo da vida, disse Vincent, tocando de leve o próprio rosto, como se procurasse ali algum traço das telas que descrevia. A maioria em Paris e depois em Saint-Rémy. Nunca foi vaidade, o senhor entende. Era a coisa mais prática do mundo. Eu não tinha dinheiro para pagar modelos, e um espelho não cobra nada por posar. Mas você continuou muito depois de aprender a técnica. Não era só necessidade. Não era, não. Vincent admitiu, quase contra a vontade. Havia algo mais em ficar horas diante do espelho,
tentando entender o próprio rosto o suficiente para colocá-lo numa tela. Escrevi à minha irmã Wilhelmine que procurava capturar a mim mesmo, e que o pintor tem na própria imagem um modelo que nunca falta. Mas o que eu realmente procurava, acho, era entender quem raios eu era, por trás de tudo que os outros diziam sobre mim. E o que os outros diziam? Que eu era difícil, instável, um fardo. A lista saiu sem hesitação, cada palavra já conhecida de cor havia anos. Ouvi tudo isso, de gente que amava e de gente que só me tolerava. E cada vez que ficava diante do espelho, tentando pintar meu próprio olhar, eu tinha que decidir: vou pintar o homem que os outros descrevem, ou vou pintar o que realmente vejo aqui, olho no olho? E o que você via? Vincent ficou em silêncio por um bom tempo antes de responder, como se a pergunta exigisse mais honestidade do que qualquer outra daquela tarde inteira. Via cansaço. Via medo às vezes. Ele falou devagar, cada palavra pesada. Mas via também algo que não sei nomear direito, uma espécie de teimosia nos próprios olhos, como se aquele homem no espelho ainda não tivesse desistido de nada, apesar de tudo que já tinha perdido. Pintei um autorretrato logo depois de sair do hospital com a orelha ainda enfaixada. Não escondi o curativo. Pintei ele bem no centro da composição, branco, quase brilhando contra o fundo escuro do meu casaco. Por que não esconder? Porque esconder pareceria uma mentira. A resposta veio direta, sem hesitação. E eu já tinha mentido demais para mim mesmo sobre quem era, ao longo da vida. Fingi para o comitê evangélico que sabia ser um bom pastor comedido. Fingi para Kay que meu amor não era uma fome desesperada. Diante do espelho decidi que pelo menos ali eu não ia mentir. Se o rosto estava cansado, pintava cansado. Se a orelha estava enfaixada, pintava enfaixada. O homem observava Vincent com uma atenção que parecia, ao mesmo tempo, orgulho e uma tristeza funda. Agora vemos por espelho, em enigma, disse ele devagar. Mas então veremos face a face. Paulo escreveu isso sabendo que nenhum espelho da época dele mostrava uma imagem clara, só um reflexo distorcido, no metal polido, cheio de falhas. Você tinha um espelho melhor que o de Paulo Vincent, e ainda assim sabia que o que via ali não era o quadro completo. Nunca é o quadro completo. Vincent balançou a cabeça. Só o que consigo enxergar, de um jeito imperfeito, num dado momento. Às vezes penso que meus autorretratos são o mais perto que já cheguei de rezar de verdade, ficar quieto, olhando fundo para alguma coisa que não consigo controlar nem entender por completo, tentando, mesmo assim, ser honesto sobre o que vejo. E o que você acha que eu vejo, Vincent, quando olho para você sem o enigma do espelho no meio? Vincent ergueu os olhos, e havia neles uma vulnerabilidade que não tinha aparecido em nenhum outro momento da conversa. Não sei. É essa a pergunta que mais medo tenho de fazer. Vejo exatamente o que você tentou pintar em cada uma daquelas 30 telas, disse o homem, com uma ternura que não deixava espaço para dúvida. Um homem cansado com medo teimoso demais para desistir. E vejo, por trás de tudo isso, alguém que eu fiz a minha imagem, mesmo que o espelho dele nunca tenha mostrado isso com clareza suficiente enquanto ele ainda vivia. O semeador, eis que o semeador saiu a semear. Marcos 4:03, tenho uma necessidade terrível devo dizer a palavra, de religião. Então saio à noite para pintar as estrelas. Vincent van Gogh, carta até o Van Gogh, 1888, pintei o semeador mais de 30 vezes, disse Vincent. E havia agora um entusiasmo diferente na voz, quase infantil, o de um homem falando de uma obsessão que nunca cansou. Comecei ainda inspirado num quadro de Jean-François Millet, um pintor que sempre admirei, e nunca mais consegui largar o tema. Um homem sozinho num campo recém-arado, o saco de sementes na mão, jogando o grão sobre a terra escura. Por que essa figura em especial, entre tantas que você poderia pintar? Porque é a sua parábola, não é? Vincent olhou para ele, quase desafiador. O semeador saiu a semear. Uma parte cai à beira do caminho e as aves comem. Outra cai em solo pedregoso e seca sem raiz. Outra cai entre espinhos e é sufocada. E outra cai em boa terra e produz 30, 60, 100 por um. Passei a vida inteira sentindo que era o próprio semeador, jogando cada tela que pintava sem saber se ia cair em boa terra ou seria comida pelos corvos antes de germinar. E qual você achava que era o seu caso? Não sabia. A confissão veio simples, sem drama. Ainda não sei, para ser sincero. Vendi um quadro na vida inteira. Se isso é a parábola, minha semente caiu majoritariamente à beira do caminho, ou entre pedras, ou entre espinhos. Mas continuei semeando, mesmo assim, porque parar de semear nunca pareceu uma opção real para mim, mesmo quando a colheita não vinha.
O homem observava o campo de trigo ao redor deles, o mesmo tipo de campo que Vincent pintava havia anos, e sorriu de leve. Você sabe uma coisa que eu nunca disse na parábola? O quê? Que o semeador não controla o solo. A voz do homem era paciente, quase professoral, mas sem nenhuma distância nela. Ele só controla se sai de casa com um saco de sementes ou fica parado, com medo de que a terra não seja boa o bastante. A colheita nunca foi tarefa dele. Era tarefa da terra e do tempo e de mim. Vincent ficou quieto, absorvendo aquilo. Nos meus quadros do semeador, sempre pintei o sol enorme atrás da cabeça dele. Um disco amarelo imenso, quase como um halo, do jeito que pintores antigos pintavam santos e o Senhor mesmo. Nunca soube dizer bem por que, só que parecia certo. E por que parecia certo? Porque talvez, Vincent parou procurando as palavras certas, como fazia sempre que chegava perto de algo que sentia mais fundo do que conseguia articular. Talvez porque, para mim, o próprio ato de semear já fosse uma espécie de luz. Não o resultado. Não a colheita. O gesto em si, de continuar jogando semente mesmo sem garantia nenhuma de fruto, isso já parecia sagrado o bastante para merecer um halo. Você entendeu a parábola melhor do que a maioria dos teólogos que já a explicaram num púlpito, Vincent. Não sei se entendi. Só sei que vivi ela. Ele olhou para as próprias mãos de novo, aquele gesto repetido, quase um tique da conversa inteira. Cada tela que fiz foi uma semente jogada sem saber onde ia cair. Escrevi certa vez ao Theo que sentia uma necessidade terrível de religião, e que por isso saía à noite pintar as estrelas. Acho que semear era a mesma necessidade, só que de dia. O primeiro pingo de chuva caiu sobre a tela ainda úmida, borrando um canto do céu roxo que Vincent tinha pintado. Ele nem se moveu para proteger o trabalho. Deixa, disse ele, ao notar o olhar do homem sobre a mancha se espalhando na tinta fresca. Faz parte. Nenhuma semente cresce sem um pouco de chuva estragando alguma coisa no caminho. Os girassóis, enquanto tiverdes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. João 12h36, estou pintando com o entusiasmo de um marselhês comendo boi labais. O que não vai te surpreender quando eu te disser que se trata de pintar grandes girassóis. Vincent van Gogh, carta a Theo Van Gogh, agosto de 1888, antes de Gauguin chegar, ainda com a esperança inteira, ainda sem saber como aquilo ia terminar, passei semanas pintando girassóis, disse Vincent, e o cansaço da conversa anterior pareceu, por um momento, ceder espaço a uma lembrança mais leve. Queria decorar o quarto dele na Casa Amarela com uma série inteira, um conjunto de telas amarelas do chão ao teto, para que ele acordasse cercado daquela cor todos os dias. Por que girassóis entre tantas flores que poderia escolher? Porque nenhuma outra flor persegue a luz do jeito que o girassol persegue. Vincent sorriu, o primeiro sorriso sem sombra nenhuma naquela tarde inteira. Ele gira o dia inteiro atrás do sol, do nascer ao pôr, como se não conseguisse fazer outra coisa além disso. Sempre me pareceu o retrato mais honesto que existe de uma alma decente, virada inteira sem vergonha para a única fonte de luz que faz sentido perseguir. E você se via nele. Via sim. Ele riu, um som leve, quase surpreso consigo mesmo. Passei a vida girando atrás de alguma coisa, o púlpito do meu pai, depois Kay, depois a arte, depois o Senhor mesmo, ainda que sem saber nomear direito o que buscava. Escrevi ao Theo enquanto pintava aquela série, que estava trabalhando com o entusiasmo de um marselhês comendo boi labaice. Nunca tinha me sentido tão simplesmente feliz pintando quanto naquelas semanas, só amarelo depois de amarelo, tentando capturar 14, 20 tons diferentes da mesma cor numa única tela. Havia alegria nisso, então, não só busca. Havia. Vincent assentiu com firmeza. E isso me surpreendeu, porque não sou um homem que costuma associar a palavra alegria a mim mesmo. Mas pintar aquelas flores, sabendo que seriam para receber um amigo, que iam decorar um quarto pensado para fazer alguém se sentir bem-vindo, isso tinha uma leveza que poucas outras coisas na minha vida tiveram. O homem observava Vincent com atenção, notando a diferença no tom, no jeito como os ombros dele pareciam, por um instante, menos curvados sob o próprio peso. Enquanto tiverdes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz, disse o homem devagar. Você pintou isso sem saber que estava pintando um versículo inteiro numa única tela, Vincent. O girassol não guarda a luz para si. Ele a segue, é verdade, mas também a devolve em cor para quem passa e olha. Nunca pensei nisso desse jeito. Vincent olhou para as próprias mãos, o amarelo ainda visível sob as unhas mesmo depois de tanto tempo. Pensei que estava só tentando agradar um amigo, deixar um quarto bonito para ele. E estava. O homem sorriu. As duas coisas não se excluem, Vincent.
Às vezes o gesto mais simples de generosidade, decorar um quarto para receber alguém, carrega, sem que a pessoa perceba, o peso inteiro de tudo que ela já entendeu sobre luz, sobre atenção, sobre olhar para fora de si mesma por um instante. Se é assim, disse Vincent, com um traço de humor que ainda não tinha aparecido naquela conversa, então talvez aqueles girassóis tenham sido o sermão mais bem pregado de toda a minha vida. E olha que nem precisei de latim para pintar ele. O homem riu, um som cálido genuíno, e por um instante o campo ao redor deles pareceu, apesar da tempestade ainda pairando ao longe, um pouco mais leve do que tinha sido até então. A casa amarela, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18h20 sonho em pintar, e depois sonho com o que pintei. Vincent van Gogh, carta a Theo Van Gogh, 1888, em Arles, aluguei uma casa, disse Vincent, e um brilho diferente, quase juvenil, cruzou seu rosto pela primeira vez naquela tarde. 4 quartos, fachada pintada de amarelo manteiga na Place Lamartine. Chamei de a Casa Amarela. E ali pela primeira vez na vida tive um plano que ia além de mim mesmo. Que plano era esse? Um ateliê do sul. Vincent gesticulou como se ainda pudesse ver a casa diante dele, no meio do campo de trigo. Um lugar onde outros pintores pudessem viver e trabalhar juntos, dividir despesas, se apoiar, aprender uns com os outros, longe da competição fria de Paris. Decorei os quartos de hóspedes com quadros de girassóis, amarelos vibrantes, porque queria que qualquer artista que dormisse ali acordasse cercado de cor, de acolhimento, de generosidade. Você queria construir uma comunidade. Queria construir uma família. A palavra saiu com peso, como se custasse alguma coisa dizer em voz alta. Nunca tive isso de verdade, não do jeito que sonhava. Convidei Paul Gauguin para vir morar comigo, dividir o ateliê. E ele aceitou, em outubro de 1888. Escrevi ao Theo animadíssimo, contando os planos. Pintaríamos juntos, discutiríamos arte todas as noites, formaríamos o núcleo de algo maior, um movimento inteiro de pintores irmãos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, repetiu o homem devagar. Você conhecia bem esse versículo. Conhecia de cor, desde criança. Vincent assentiu. E via nele exatamente o que queria criar na Casa Amarela, não uma igreja, não um templo, mas um lugar onde um punhado de pessoas dedicadas à mesma busca pudesse se sentar junto e sentir que havia algo maior presente ali, no meio delas, só por estarem reunidas com um propósito comum. O homem ficou em silêncio por um momento, deixando Vincent continuar no próprio ritmo, sentindo que a lembrança ainda não tinha chegado à parte mais difícil. Os 2 primeiros meses com o Gauguin foram os mais felizes que já tive como pintor, continuou Vincent a voz mais baixa agora. Trabalhávamos lado a lado, discutíamos técnica até tarde da noite, café atrás de café, cigarro atrás de cigarro. Ele me desafiava, criticava meu trabalho sem pena, e eu sentia pela primeira vez que não estava sozinho na busca. Que talvez o ateliê do sul desse certo de verdade. O que você sentia, tendo companhia depois de tanto tempo sozinho? Gratidão. A palavra saiu quase num sussurro, e medo ao mesmo tempo. Medo de que aquilo não durasse, porque as coisas boas raramente duravam muito na minha vida. Escrevi ao Theo, ainda nos primeiros dias, que sentia que estava sonhando com o que pintava e pintando com o que sonhava, que a linha entre as duas coisas tinha ficado fina demais para eu conseguir separar. Você sabia que o sonho tinha um prazo? Vincent balançou a cabeça devagar, os olhos fixos no céu que continuava escurecendo. Não sabia. Ou sabia e não quis admitir. Gauguin já reclamava de Arles, da comida, do clima, de mim. Mas eu segurava a esperança com as 2 mãos, do jeito que sempre fiz com tudo que amava demais. Achei que se eu quisesse o suficiente, se eu me esforçasse o suficiente para ser um bom companheiro de casa, a família que eu tinha desenhado na minha cabeça ia se tornar real. E o que aconteceu quando não se tornou? O rosto de Vincent se fechou. E ele olhou para longe, na direção de onde os primeiros trovões de verdade começavam a rolar, mais próximos agora. Isso, disse ele baixinho, é uma parte da história que ainda preciso de mais um pouco de coragem para contar. O homem não insistiu. Só assentiu, deixando o silêncio cobrir aquele pedaço da tarde como a sombra da tempestade que se aproximava, dando a Vincent o tempo que ele precisava antes de continuar. Gauguin, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15h13, escolhi deliberadamente a maneira mais provável de perder a razão. Vincent van Gogh, carta a Theo Van Gogh, janeiro de 1889. O trovão veio mais forte dessa vez, e Vincent esperou o som morrer completamente sobre o campo antes de retomar.
9 semanas, disse ele. Foi só o tempo que durou o Ateliê do Sul, antes de tudo desmoronar. Nos últimos dias, Gauguin e eu praticamente não nos falávamos mais sem discutir. Ele achava que eu pintava rápido demais, sem disciplina, deixando a emoção comandar o pincel. Eu achava que ele pintava de memória, longe demais do que realmente via na frente dele. As duas coisas eram verdade, e nenhuma das duas justificava o que aconteceu na noite de 23 de dezembro. Você quer contar? Vincent respirou fundo, e quando voltou a falar, a voz tinha o tom de quem está confessando algo pela primeira vez em voz alta, mesmo depois de anos. Gauguin disse que ia embora, que não aguentava mais viver comigo. Discutimos feio naquela noite na rua, perto da Casa Amarela. Não lembro tudo com clareza, já não conseguia, mesmo pouco depois. Sei que ele foi dormir no hotel com medo de ficar sozinho comigo em casa. E sei que em algum momento daquela noite, sozinho, tomei uma navalha e cortei parte da própria orelha esquerda. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros daquela tarde, mais pesado, mais cru. Enrolei o pedaço numa toalha e caminhei até uma casa de tolerância que costumava frequentar. Entreguei o embrulho para uma mulher chamada Raquel e disse a ela para guardar aquilo com cuidado. Não lembro de ter decidido fazer isso. Só lembro de acordar no hospital de Arles, dias depois, sem conseguir explicar direito a mim mesmo o que tinha acontecido. O que você acha que estava tentando dizer, naquela noite, com um gesto que nenhuma palavra dava conta de carregar? Vincent ficou quieto por um longo momento, os dedos manchados de tinta apertando os joelhos. Acho que estava tentando provar alguma coisa. A voz saiu insegura, como se ele mesmo ainda estivesse procurando a resposta certa depois de tanto tempo. Que meu amor por aquela amizade, por aquele sonho de ateliê e comunidade, era grande demais para caber num homem só se despedindo educadamente numa rua. Não foi um gesto racional, o senhor sabe disso melhor do que eu. Foi a mesma fome de sempre, a mesma que apareceu com a Kay, só que virada contra mim mesmo dessa vez, porque não havia mais ninguém para receber. Você escreveu ao Theo depois que tinha escolhido deliberadamente o caminho mais provável de perder a razão. Escrevi. Vincent assentiu, envergonhado. Porque já sabia, àquela altura, que havia algo errado comigo, algo que ia além de tristeza comum, algo que voltava em ondas e me tirava o controle sobre as próprias mãos. E ainda assim continuei pintando, continuei tentando viver uma vida de artista, sabendo o risco que isso representava para minha própria cabeça. O homem colocou a mão de leve sobre o ombro de Vincent, o primeiro toque físico entre os dois desde o início da conversa. Você lembra o que eu disse sobre dar a vida pelos amigos? Lembro. Ninguém tem maior amor do que esse. Vincent afastou o ombro, quase com raiva. E é exatamente por isso que não aceito o senhor comparando aquela noite com isso. O que eu fiz não foi amor, foi loucura pura, um homem fora de si com uma navalha na mão. Não quero que ninguém, nem o senhor, vista aquilo com um verniz nobre que não existiu. Eu não escolhi me sacrificar por um amigo. Eu simplesmente quebrei. Você tem razão em recusar o verniz. O homem não retirou a mão, mesmo com o afastamento. Não foi um sacrifício calculado, consciente como de um soldado ou um mártir. Foi mais cru que isso, e mais triste. Mas debaixo da loucura, Vincent ainda havia amor de verdade por aquele homem e por aquele sonho, só que um amor sem nenhuma estrutura para se sustentar sozinho, sem ninguém por perto que soubesse segurar você antes da navalha. Isso não muda o que aconteceu. Não muda. O homem concordou sem hesitar. Mas muda o que aquilo significa sobre quem você é. Um homem que só sabe destruir não teria passado 9 semanas construindo uma casa amarela cheia de girassóis para receber um amigo. A loucura daquela noite não apaga os 2 meses de generosidade que vieram antes dela. Vincent ficou quieto, a raiva escoando devagar, dando lugar a algo mais parecido com exaustão. Você tentou dar a sua vida por uma amizade, Vincent, de um jeito quebrado, confuso, sem nenhuma clareza sobre o que estava fazendo. A voz do homem era suave, sem condenação nenhuma nela. Não estou dizendo que foi certo. Estou dizendo que o amor que te levou até aquela navalha era real, mesmo distorcido pela dor que já morava em você havia anos. E eu não desviei o olhar de você naquela noite. Estive ali no hospital, na cama estreita, no silêncio depois. Eu não sabia disso na época. Eu sei. O homem apertou de leve o ombro de Vincent antes de soltar. Muita gente que amo não sabe na hora que eu estou lá. É por isso que estamos aqui agora, para que você saiba, ainda que tarde. A chuva começou a cair mais forte, gotas grossas manchando a tela abandonada no cavalete, e nenhum dos dois se moveu para se abrigar. Sente reme, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Mateus 11h28, estou tentando recuperar o que consigo, e digo a mim mesmo que nada foi realmente estragado. Vincent van Gogh, carta a Theo Van Gogh, maio de 1889, depois de Arles, entrei por conta própria no asilo de Saint-Paul de Mausolé. Em Saint-Rémy de Provence, disse Vincent, a voz agora mais calma, como quem chegava numa parte da história que, apesar de tudo, guardava algum tipo de paz. Ninguém me obrigou. Pedi para entrar. Sabia que precisava de um lugar seguro, longe de mim mesmo, depois do que tinha acontecido em Arles. Como era viver lá dentro? Um antigo mosteiro, paredes de pedra, corredores frios. Vincent olhou para as próprias mãos, como sempre fazia ao lembrar de algo difícil. Meu quarto tinha uma janela pequena, com grade de ferro, que dava para um campo de trigo cercado por muros, e além dele, as colinas dos Alpiles. Passava horas ali, simplesmente olhando aquele pedaço de mundo que a grade permitia. E foi ali que você pintou a noite estrelada. Foi. Um sorriso fraco, mas verdadeiro, cruzou o rosto de Vincent. De madrugada, quando não conseguia dormir, olhava pela janela e via o céu do jeito que ninguém mais parecia ver. Não como pontos fixos e distantes, mas como redemoinhos, como algo vivo em movimento, quase respirando. Escrevi ao Theo que a visão das estrelas sempre me fazia sonhar, do mesmo jeito simples que os pontos pretos no mapa, representando cidades e vilas, me faziam sonhar. Perguntei a ele, por que os pontos de luz no firmamento seriam menos acessíveis que os pontos negros no mapa da França? Você via a doença como uma prisão, ou como parte do caminho? Vincent pensou antes de responder, a pergunta claramente tocando em algo que ele mesmo ainda não tinha resolvido por completo. As duas coisas ao mesmo tempo, o que talvez não faça sentido para quem nunca esteve doente assim. Ele apertou os lábios. Havia crises terríveis, dias inteiros que eu perdia por completo, sem memória nenhuma do que tinha acontecido, só o relato assustado dos enfermeiros depois. E havia entre uma crise e outra, longos períodos de clareza, de calma, em que eu conseguia pintar com mais concentração do que jamais tinha conseguido em liberdade. Escrevi ao Theo, numa dessas fases boas que estava tentando recuperar o que conseguia, e que dizia a mim mesmo que nada tinha sido realmente estragado. Você acreditava nisso? Queria acreditar. A honestidade da resposta pesou no ar entre eles. Alguns dias sim. Outros dias olhava para a grade de ferro na janela e sentia que era exatamente aquilo que eu já tinha sentido em Amsterdã, estudando latim. Uma cela, um limite, uma prova de que eu não tinha conseguido ser o homem completo que deveria ser. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, disse o homem devagar, deixando as palavras assentarem antes de continuar. Eu não disse, vinde a mim, todos os que estão curados. Disse cansados, oprimidos. Você se encaixava exatamente na convocação, Vincent, mais do que a maioria dos homens que se dizem meus seguidores e nunca sentiram o peso de uma grade de verdade. Mesmo assim eu pintava, disse Vincent, quase em desafio, como se precisasse deixar isso claro. Entre uma crise e outra, pintei mais de 150 quadros só naquele ano em Saint-Rémy. Os ciprestes, as oliveiras, os campos de trigo cercados pelo muro do asilo, a noite estrelada à vista daquela janela. Nunca deixei de trabalhar, mesmo doente, mesmo preso, mesmo com medo de mim mesmo entre uma crise e a seguinte. Eu sei. O homem olhou para ele com um misto de admiração e tristeza que Vincent nunca soube nomear direito. E cada quadro que você fez ali dentro daquele muro é uma prova de que o cansaço e a opressão nunca tiveram, de fato, a palavra final sobre você. A chuva, que tinha diminuído por alguns minutos, voltou a cair mais forte. E Vincent finalmente se levantou para puxar a tela para debaixo de uma pequena cobertura improvisada, ainda sem pressa de encerrar a conversa. Os ciprestes, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1h21. Os ciprestes ainda ocupam meus pensamentos. Gostaria de fazer algo com eles como os quadros de girassóis, porque me surpreende que ainda não tenham sido feitos como os vejo. Vincent van Gogh, carta a Theo Van Gogh, junho de 1889, havia ciprestes por toda parte, ao redor do asilo em Saint-Rémy, disse Vincent, olhando para longe, como se ainda pudesse ver aquelas árvores escuras recortadas contra o céu da Provença. Altos, escuros, quase pretos contra o azul, subindo retos como chamas verdes. Escrevi ao Theo dizendo que era estranho que ninguém ainda tivesse pintado eles do jeito que eu os via, como obeliscos egípcios. Por que ciprestes entre tantas árvores da região? Porque eles não têm meio termo. Vincent gesticulou, tentando desenhar no ar a forma da árvore. Um cipreste não é uma árvore que balança suave ao vento, como um salgueiro.
Ele sobe reto, denso, quase violento na própria verticalidade, e ao mesmo tempo é a árvore que os cemitérios do sul da Europa plantam há séculos ao lado dos túmulos. Vida e morte na mesma planta, sem contradição nenhuma entre as duas coisas. E isso te dizia alguma coisa, naquele momento da sua vida. Dizia tudo. A voz de Vincent ganhou uma gravidade nova. Estava internado, doente, sem saber se ia sobreviver à próxima crise ou não. E ali, do lado de fora da minha janela com grade, existiam essas árvores que pareciam viver exatamente na fronteira que eu também vivia, entre estar vivo com uma intensidade quase insuportável e estar, ao mesmo tempo, mais perto da morte do que qualquer homem saudável costuma estar. O homem escutava com atenção total, deixando Vincent construir o próprio raciocínio sem interrupção. Pintei ciprestes de manhã, de tarde, sob a lua e as estrelas. Nunca cansei deles. Cada vez que tentava capturar aquele verde quase preto contra o céu, sentia que estava mais perto de pintar alguma coisa que nenhuma palavra minha conseguia dizer sobre viver com essa doença, que a morte não estava distante e abstrata, um conceito para ser discutido depois. Estava ali, plantada ao lado da vida, na mesma terra, crescendo junto. Você tinha medo dela? Vincent pensou por um longo momento antes de responder, como se a pergunta merecesse mais cuidado que qualquer outra feita naquela tarde. Tinha e não tinha. A resposta veio honesta sem tentar simplificar o que era de fato complicado. Havia dias em que a ideia de morrer me apavorava porque sentia que ainda tinha tanto para pintar, tanto para tentar dizer. E havia outros dias, os piores, em que a morte parecia menos um fim assustador do que um descanso que eu já não tinha certeza de merecer recusar. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, disse o homem devagar, deixando cada palavra assentar antes da próxima. Paulo escreveu isso preso, Vincent, sem saber se ia ser solto ou executado. Não porque desprezasse a vida, mas porque tinha certeza de que dos dois lados daquela fronteira, eu estaria presente. Foi isso que você pintou no ciprestes, sem saber nomear. Uma árvore que não tem medo de crescer bem ao lado da própria sepultura, porque sabe que a raiz dela não termina ali. Vincent olhou para o homem, os olhos marejados outra vez, como já tinham ficado outras vezes naquela conversa. Eu queria ter essa certeza. A que o Senhor descreve. Você já tem mais dela do que imagina. A voz do homem era suave, mas firme. Só que a sua certeza não vem em forma de palavras, Vincent, como veio para Paulo. Vem em forma de verde escuro subindo reto contra um céu azul, pintado por um homem que se recusou, até no meio da própria doença, a fingir que a morte e a vida eram inimigas. O vento moveu as pontas do trigo ao redor deles, e por um instante, longe dali, algo que parecia mesmo um cipreste solitário se recortou contra o horizonte cinzento, reto e escuro, exatamente como Vincent o descrevera. Cópias sagradas, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol. Mateus 17:02, tento fazer algo consolador, como uma música. Quero pintar homens ou mulheres com aquele algo do eterno que outrora o halo simbolizava. Vincent van Gogh, Carta até o Van Gogh, setembro de 1888, dentro do asilo, numa das fases mais difíceis. Comecei a copiar quadros de outros mestres, disse Vincent. Não por falta de ideias próprias. Por uma razão mais estranha que isso, não tinha modelos disponíveis para pintar do natural, então pedi ao Theo que me mandasse reproduções em preto e branco de obras de Delacroix, de Rembrandt, de Millet, e eu as traduzia para as minhas cores, como músico interpretando a composição de outro à sua própria maneira. Que quadros você escolheu copiar? Entre outros, dois que nunca esqueço. A voz de Vincent baixou, quase reverente. O Bom Samaritano, de Delacroix. E a Pietà, também de Delacroix, Maria segurando o corpo do Senhor depois da cruz. Os dois pintados dentro daquelas paredes, nos meus piores dias, entre uma crise e a recuperação seguinte. Por que esses dois, entre tantos que poderia ter escolhido? Vincent ficou em silêncio por um momento, procurando a resposta em algum lugar mais fundo do que o hábito de responder rápido. Acho que porque os dois falam da mesma coisa, só de ângulos diferentes. Ele gesticulou devagar, como se ainda tivesse o pincel na mão. O samaritano carrega nos próprios ombros um estranho ferido, um homem que a religião oficial da época atravessou a estrada para evitar tocar, e a Pietà é sobre uma mãe carregando o próprio filho morto, sem conseguir fazer mais nada além de segurá-lo. As duas imagens são sobre carregar um corpo que não se pode salvar, só amparar. E você se via em qual dos dois? Nos dois, dependendo do dia. A confissão saiu sem cerimônia, como se Vincent já tivesse feito as pazes com essa dualidade havia tempo. Em alguns dias, sentia que era eu quem precisava carregar alguém,
que existia um propósito ainda em mim, mesmo doente. Em outros, sentia que era eu o corpo ferido à beira da estrada, ou o corpo já sem vida no colo de Maria, e que só me restava esperar que alguém, algum dia, se dispusesse a me carregar sem cobrar nada em troca. O homem observava Vincent com atenção total, deixando o silêncio dizer parte do que ainda faltava. Sabe o que me toca mais nessas suas cópias, Vincent? Você nunca copiou os quadros de batalha, os retratos de reis, as cenas de triunfo que também existiam na obra de Delacroix. Escolheu justamente as duas cenas de carregar um corpo ferido. Não escolhi por acaso. Vincent olhou para o próprio peito, como se pudesse ver ali, por baixo da camisa manchada de tinta, o motivo real da escolha. Escrevi ao Theo naquela época que tentava fazer algo consolador, como uma música, e que queria pintar homens e mulheres com aquele algo do eterno que antigamente o halo simbolizava. Não conseguia mais pintar halo dourado em volta de cabeças, isso já não fazia sentido para o meu tempo. Mas conseguia pintar cor, pincelada, luz, do jeito que sabia, tentando alcançar a mesma coisa que um halo antigo tentava dizer. E alcançou. Não sei. Vincent sorriu, um sorriso cansado, mas sem amargura. Só sei que nos dias em que pintava o samaritano carregando o ferido, ou Maria carregando o Senhor, eu sentia, por algumas horas, que fazia parte de alguma coisa maior do que a minha própria doença. Isso já era muito, para quem vivia atrás de uma grade de ferro na maior parte do tempo. O homem pousou a mão de leve sobre o ombro de Vincent outra vez, e dessa vez não disse nada, deixou o gesto falar por si só, do mesmo jeito que o próprio Vincent tinha tentado fazer, tantas vezes com um pincel na mão. O vinhedo vermelho não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14h01. Se eu tiver algum sucesso, sinto que serei responsável perante o Theo, já que é através dele que eu consigo pintar. Vincent van Gogh, carta a Theo Van Gogh, 1889. A chuva tinha diminuído para um chuvisco fino, e Vincent voltou a se sentar na terra, sem se importar mais com a umidade encharcando as calças. Em março de 1890, aconteceu uma coisa que quase não acreditei quando Theo me escreveu contando, disse ele. Uma pintora e colecionadora belga, Anna Bosch, comprou um dos meus quadros numa exposição em Bruxelas, o Grupo dos 20. O vinhedo vermelho, uma cena que eu tinha pintado em Arles, colhedores curvados sob um céu de fim de tarde alaranjado, quase incendiando as videiras. Pagou 400 francos. O único quadro vendido em toda a sua vida. O único. Vincent riu, um riso curto, quase incrédulo mesmo tantos anos depois. 10 anos pintando centenas de telas e apenas uma única vez, alguém achou que valia pagar por ela enquanto eu ainda estava vivo para saber. O que você sentiu, quando soube? Orgulho, por um instante. Ele fechou os olhos, revivendo a memória. E logo depois, uma tristeza mais funda que qualquer alegria que a venda pudesse trazer. Porque uma venda, sozinha, não provava nada. Não provava que eu não era um fardo. Não apagava 10 anos de dinheiro do Theo indo embora sem retorno nenhum. Escrevi a ele, mais ou menos nessa época, que se algum dia eu tivesse sucesso, sentiria que era responsável perante ele, já que era através dele que eu conseguia pintar. Você media o próprio valor pelo dinheiro que entrava. Mídia pelo peso que eu representava. A distinção saiu cuidadosa, como se Vincent já tivesse pensado longamente sobre ela. Sabia no fundo que Theo nunca me cobrou nada, mas eu me cobrava por ele. Cada mês que passava sem vender nada era outro mês de prova, na minha própria cabeça, de que talvez eu tivesse dedicado a vida inteira do meu irmão a um projeto que nunca ia dar certo. E depois daquela venda, você se sentiu livre desse peso? Por um dia, talvez 2. Vincent balançou a cabeça devagar. Depois voltou tudo. Uma venda não muda uma vida inteira de dúvida. Já era tarde demais para uma única transação consertar o que eu sentia sobre mim mesmo. Continuei pintando do mesmo jeito, com a mesma urgência, mas a urgência agora vinha misturada com um cansaço que eu não conseguia mais nomear direito. O homem olhou para ele com atenção, deixando o peso da confissão assentar antes de responder. Não se turbe o vosso coração, Vincent. Credes em Deus, crede também em mim. Ele repetiu as palavras devagar, quase como um convite, não como uma cobrança. Você passou a vida inteira pedindo ao mundo uma prova de que valia a pena, e o mundo demorou demais para responder, e quando respondeu, respondeu pouco. Mas eu nunca precisei dessa prova para saber o que você valia. Fácil dizer isso, quando o Senhor não é quem depende do dinheiro de um irmão para comprar tinta. Você tem razão. A resposta veio sem defesa, aceitando o peso da acusação sem hesitar. Eu não sei, na carne, o que é essa fome específica.
Mas sei o que é ser julgado pelo número de pessoas que acreditam em você enquanto você ainda está vivo para contar. Sei também como é morrer sem que a maioria tenha entendido o que você veio fazer aqui. Nisso, Vincent, talvez a gente se pareça mais do que você imagina. Vincent ficou em silêncio, olhando para o homem ao seu lado com uma expressão que misturava surpresa e um reconhecimento lento, doloroso, como quem finalmente encontra alguém que entende uma dor sem precisar de explicação longa. A igreja de Alvers, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:09, tem um quadro maior da igreja da vila, um efeito no qual o edifício parece roxo avermelhado contra um céu de um azul profundo e simples, puro cobalto. Vincent van Gogh, carta a Willem van Gogh, junho de 1890, e pintei a igreja de Alvers em junho, poucas semanas atrás, disse Vincent, e havia algo diferente na voz agora, mais cuidadoso, como quem se aproxima de um assunto que doeu de um jeito específico ao pintar. Um edifício gótico do século XIII, torres pequenas, telhado de ardósia azul, contra um céu de cobalto puro que pintei quase sem misturar, direto do tubo. Um quadro bonito pelo que você descreve. Bonito e estranho. Vincent hesitou escolhendo as palavras. Distorci as proporções de propósito, como sempre faço quando a emoção pede mais do que a exatidão. Mas há um detalhe naquele quadro que eu mesmo só percebi depois de terminar. Não pintei a porta. O homem ficou em silêncio, deixando Vincent continuar sem pressa. A fachada inteira está lá, cada pedra, cada janela em ogiva, o relógio na torre. Mas onde deveria estar a entrada principal, pintei só sombra, escuridão sólida, sem nenhum detalhe que sugira uma porta de verdade por onde alguém pudesse entrar. Não fiz isso por acaso, agora que penso melhor. Não sei se fiz por acaso nenhuma coisa que fiz na vida inteira. O que você acha que estava tentando dizer pintando uma igreja sem porta? Vincent respirou fundo antes de responder, como quem finalmente admite algo que evitou dizer em voz alta por muito tempo. Que nunca consegui de verdade entrar de volta na igreja. A confissão saiu pesada, cada palavra custando algo. Depois do Borinage, depois de ser expulso do posto de evangelista por levar demais a sério exatamente o que a instituição pregava, nunca mais frequentei culto com regularidade. Escrevi ao Theo, anos atrás, que achava as igrejas cheias de gente que se recusava a olhar de frente para os pobres, para os doentes, para os que sofriam de verdade, que preferiam falar sobre o Senhor a se sentar ao lado de quem mais precisava dele. E ainda assim você nunca deixou de me procurar. Nunca. A palavra veio imediata, sem hesitação nenhuma. Só parei de procurar dentro de um prédio com bancos de madeira e um pastor no púlpito. Passei a procurar no campo, na cor, nos rostos dos camponeses, nas cartas para o Theo. A igreja que pintei em Alvers é bonita por fora, sólida, antiga, mas sem porta visível porque, para mim, deixou de ser o lugar por onde eu conseguia chegar até o Senhor. O homem olhou longamente para o horizonte, como se pudesse ver, de onde estava, a própria torre daquela igreja distante. Eu disse uma vez que sou a porta, respondeu ele finalmente, a voz cheia de uma ternura que não continha nenhuma correção áspera. Não disse que o prédio era a porta, Vincent. Nunca disse que uma instituição de pedra, por mais bonita que fosse a fachada, seria o único caminho até mim. Você não pintou a ausência da porta como uma crítica cega à fé. Pintou sem saber nomear assim, uma verdade que levou a vida inteira para aprender, que eu nunca estive trancado atrás daquelas portas de madeira, esperando que alguém seguisse o horário certo do culto para me encontrar. Então onde o Senhor estava, todos esses anos em que evitei entrar numa igreja de novo? No campo, Vincent. A resposta veio simples, quase óbvia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nos comedores de batata. Nasci em Naqué e no Theo. Nos girassóis, nos ciprestes, nas estrelas vistas por uma janela com grade. Você não parou de me procurar quando parou de entrar naquele prédio. Só trocou de porta. E a porta que você escolheu, essa sim, eu nunca fechei. Vincent olhou para o próprio quadro imaginário, a igreja de pedra roxa avermelhada contra o céu de cobalto, e pela primeira vez pareceu de fato, em paz com a ausência que tinha pintado sem entender de todo, na hora, o que estava fazendo. Talvez não seja uma porta fechada, então, disse ele baixinho. Talvez seja só uma porta que ainda não terminei de pintar. O Dr. Gachet, levai as fraquezas dos fracos e não agradeis a vós mesmos. Romanos 15:01 Encontrei em Gachet um amigo de verdade, algo como outro irmão, de tanto que nos parecemos, tanto fisicamente quanto mentalmente. Vincent van Gogh, carta a Theo van Gogh, junho de 1890 e antes de vir para este campo hoje,
passei a manhã na casa do Dr. Gachet, disse Vincent, e a lembrança pareceu por um instante aliviar um pouco o peso que carregava desde o início da conversa. Ele mora aqui em Anvers, cuida de mim desde que cheguei, a pedido do Theo e do pintor Camille Pissarro, que o recomendou. Um médico homeopata, mas também amigo de pintores, colecionador, ele próprio meio artista frustrado. Você confia nele? Confio, de um jeito que não confiei em quase nenhum médico antes. Vincent falou devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Pintei o retrato dele há algumas semanas. Sentado à mesa, apoiado no cotovelo, o rosto melancólico, cercado de livros e de uma planta de dedaleira, a mesma que se usa para tratar o coração. Escrevi ao Theo que tinha encontrado nele um amigo de verdade, quase como outro irmão, de tanto que nos parecíamos, tanto por fora quanto por dentro. O que vocês tinham em comum? Vincent hesitou antes de responder, como se a resposta exigisse admitir algo difícil sobre si mesmo e sobre o outro homem ao mesmo tempo. A mesma tristeza. A confissão saiu simples, sem rodeios. Gachet perdeu a esposa ainda jovem. Cria os 2 filhos sozinho, cuidando também, segundo ele mesmo admite, de uma melancolia própria que nunca foi embora de verdade, só aprendeu a administrar, entre os pacientes que trata e as telas que pinta nas horas vagas. Quando olhei o rosto dele para pintar o retrato, não vi um médico distante, avaliando um paciente de cima. Vi alguém carregando o mesmo tipo de peso que eu carrego, só que mais disfarçado, mais acostumado a esconder. E isso mudou o jeito como você se sentia perto dele. Mudou tudo. Vincent assentiu com força. A maioria dos médicos que já me trataram olhava para mim como um problema a ser resolvido, um conjunto de sintomas para catalogar. Gachet olhava como quem reconhece um irmão do outro lado da mesa. Uma vez ele me disse, quase se desculpando, que achava que não tinha muito mais a me oferecer além da própria companhia, porque a doença da alma raramente cede à receita de farmácia. Fiquei grato por essa honestidade, mais do que ficaria por qualquer promessa de cura fácil. O homem escutava, os olhos fixos em Vincent, deixando-o continuar até onde precisasse ir. Levai as fraquezas dos fracos, disse ele por fim, devagar, e não agradeis a vós mesmos. Paulo não estava falando de um médico perfeito, curado de toda fraqueza, cuidando de um doente distante dele. Estava falando de gente fraca carregando gente fraca, ombro a ombro, sem fingir estar acima da própria dor. Foi exatamente essa sensação que tive, sentado com Gachet naquela mesa. Vincent olhou para o horizonte, onde a luz continuava mudando devagar. 2 homens tristes, um de jaleco e outro de avental manchado de tinta, tentando, cada um do seu jeito imperfeito, segurar o outro em pé por mais um dia. E isso ajudou? Ajudou mais do que qualquer remédio que já me deram. A resposta veio sem hesitação. Às vezes penso que o Senhor manda gente assim no nosso caminho não para consertar a dor de uma vez como um milagre instantâneo, mas para provar que ela pode ser dividida. Que ninguém precisa carregar o peso inteiro sozinho, mesmo quando o peso nunca desaparece de vez. O homem pousou a mão de leve sobre o ombro de Vincent, o mesmo gesto que tinha feito antes, naquela tarde, e dessa vez Vincent não se afastou nem um centímetro. Foi isso que eu quis dizer a vida inteira com carregar as fraquezas dos fracos, Vincent. Nunca disse que a fraqueza ia sumir, disse que ninguém deveria carregar ela desacompanhado até o fim. O campo de trigo com corvos, alma minha, por que estás abatida, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmos 42, 11. A tristeza vai durar para sempre. Últimas palavras atribuídas a Vincent van Gogh, 29 de julho de 1890. O céu, agora, era quase completamente preto por trás do roxo, os relâmpagos cortando as nuvens em intervalos regulares, e Vincent olhou para a tela apoiada contra o fardo de feno. O mesmo campo em que estavam sentados, pintado de dentro para fora. Estou em Anvers-sur-Oise há 2 meses, disse ele, a voz mudando de tom, mais cansada agora. Como se a conversa inteira tivesse gasto uma reserva de energia que já era pequena para começar. Vim para cá depois de sair de Saint-Rémy, para ficar sob os cuidados do Dr. Gachet, um médico que também gosta de pintura, amigo de outros artistas. Pinto quase um quadro por dia, às vezes mais. 70 quadros só nessas últimas 9 semanas. Um ritmo impossível de sustentar. Talvez. Vincent olhou para as próprias mãos, ainda manchadas de amarelo e agora também de roxo. Mas é o único ritmo que conheço quando a tristeza aperta. Pinto mais rápido, não mais devagar, quando as coisas ficam difíceis por dentro. É como se cada tela fosse uma tentativa de sair de um lugar antes que ele me engolisse por completo. E este campo, o que você estava tentando dizer nele?
Vincent olhou para a própria tela, o céu roxo quase preto, o trigo dourado cortado por 3 caminhos que não levavam a lugar nenhum visível, os corvos negros espalhados sobre tudo, subindo em voo desordenado. Escrevi ao Theo, há pouco, que voltei a pintar sob céus perturbados, tentando exprimir tristeza, solidão extrema. A voz saiu baixa, quase confessando um segredo que já não fazia mais sentido esconder. Acho que esses quadros vão dizer o que não consigo dizer em palavras, o que considero saudável e fortalecedor no campo, mesmo assim. Saudável e fortalecedor, mesmo pintando solidão extrema. É estranho, eu sei. Ele deu de ombros, um gesto cansado. Mas pintar essa tristeza é diferente de simplesmente carregá-la calada. Quando ponho ela na tela, quando dou forma e cor a ela, sinto por um instante que ela não é só minha, que virou alguma coisa que existe fora de mim, que outra pessoa pode olhar e talvez reconhecer também. Isso alivia, mesmo que pouco, mesmo que por pouco tempo. O homem olhou longamente para a tela, para os 3 caminhos de terra que cortavam o trigo sem se encontrar em lugar nenhum, e depois voltou a olhar para Vincent. Alma minha, por que estás abatida, e por que te perturbas dentro de mim? Recitou ele baixinho, quase como quem canta uma canção de ninar para uma criança cansada. Você conhece esse salmo? Conheço. Vincent fechou os olhos por um instante. Meu pai o citava às vezes, nos domingos mais difíceis da congregação. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sempre achei bonito, e sempre achei impossível de fato, na hora em que a tristeza está de verdade apertando o peito. É fácil recitar esperança quando ela não custa nada. Difícil é esperar quando a espera já dura anos e a colheita nunca chega. Eu sei. A resposta do homem veio sem pressa alguma, sem nenhuma tentativa de apressar Vincent para um consolo fácil. E não vim aqui hoje para te dizer que essa dor não é real, ou que ela devia ter ido embora só porque estamos conversando. Vim para sentar do seu lado dentro dela, como fiz com tantos outros que também acharam que o abatimento tinha a palavra final. Vincent abriu os olhos, e por um instante havia mais raiva neles do que gratidão. Isso não basta. A voz saiu mais dura do que em qualquer outro momento da conversa. Sentar do lado é bonito de se dizer, mas eu preciso de mais do que companhia. Preciso que essa dor pare de verdade, preciso dormir uma noite inteira sem esse peso no peito, preciso vender um quadro, preciso que o Theo pare de sofrer por minha causa. Companhia não paga aluguel, não cura insônia, não faz a colheita chegar mais rápido. Não, concordou o homem sem se abalar com a dureza. E eu não vim prometer que vai pagar o aluguel, ou curar a insônia, ou apressar a colheita. Seria uma mentira, e você já ouviu mentiras suficientes de gente que promete cura fácil. Então para que serve, no fim das contas, o Senhor estar aqui? Serve para que você não enfrente o resto sozinho. A resposta veio simples, sem se desculpar pela simplicidade. Sei que não é a resposta que você queria, mas é a única que não é mentira. Vincent baixou a cabeça, o silêncio absorvendo aos poucos o que restava da raiva, deixando no lugar dela algo mais parecido com exaustão do que com paz. A tristeza não vai embora só porque o Senhor está aqui. Não, concordou o homem sem hesitar. Mas talvez ela doa um pouco menos, sabendo que não precisa ser carregada sozinha até o fim. Um trovão estourou bem perto, sacudindo o ar, e os corvos que ainda restavam pousados no campo levantaram voo todos juntos, um bando negro contra o roxo quase preto do céu, exatamente como Vincent tinha pintado horas antes, sem saber ainda o quanto aquela imagem ia se tornar verdadeira. A luz que ninguém viu, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Que estranho seria se eu tivesse tido sucesso e agora não pudesse mais fazer o que fiz quando fracassei. Vincent van Gogh, carta a Theo Van Gogh, junho de 1890. A chuva tinha voltado a cair mais fina, quase uma névoa sobre o campo, e o roxo do céu começava, devagar, a ganhar as primeiras rachaduras de um dourado tardio, o sol tentando furar as nuvens antes de se pôr de vez atrás das colinas de Alvers. Sabe o que mais me admira em você, Vincent? Perguntou o homem depois de um longo silêncio em que os dois apenas observaram o campo encharcado. Nunca parou de procurar luz. Nem no Borinage, nem depois da Key, nem depois da orelha, nem entre uma crise e outra em Saint-Remy. Cada quadro seu, sem exceção, é sobre luz. O sol atrás do semeador. As estrelas na janela com grade. O amarelo da casa amarela. Até este céu roxo, hoje tem uma rachadura de ouro tentando escapar dele. Nunca soube fazer de outro jeito. Vincent olhou para as próprias mãos pela última vez naquela conversa, como se ali estivesse escrito, nas manchas de tinta, a resposta para tudo o que tinha sido dito até então. Escrevi ao Theo, há poucas semanas, algo que ainda não sei bem se entendi de verdade.
Perguntei a ele, que estranho seria se eu tivesse tido sucesso, e agora não pudesse mais fazer o que fiz quando fracassei. O que você quis dizer com isso? Que talvez o fracasso não tenha sido um obstáculo à luz que eu pintava. A voz de Vincent tremeu não de tristeza dessa vez, mas de algo mais parecido com espanto diante da própria descoberta. Talvez tenha sido justamente o lugar de onde ela sempre veio. Nunca pintei o sol tão amarelo, tão urgente quanto nos dias em que tinha menos motivo, aos olhos do mundo, para acreditar em qualquer coisa. A luz nos meus quadros não é a luz de quem já venceu. É a luz de quem se recusa a parar de olhar para cima mesmo perdendo tudo mais. O homem sorriu, um sorriso que carregava, ao mesmo tempo, alegria e uma tristeza antiga demais para caber inteira num rosto só. Eu sou a luz do mundo, Vincent. Não disse que só ilumino quem já está de pé forte e vencedor. Disse que quem me segue não anda em trevas, mesmo que ainda esteja por fora, cercado delas. Passei a vida inteira tentando pintar isso sem saber, de fato, o que estava pintando. Vincent olhou para o céu, o dourado agora vencendo cada vez mais espaço contra o roxo escuro. Achei por muito tempo que estava sozinho em cada tela, um homem gritando cor contra um mundo surdo. Só agora, sentado aqui com o Senhor, entendo que talvez nunca estivesse. Nunca esteve. A afirmação veio simples, sem nenhum peso de sermão nela, só a constatação calma de um fato. Eu estava em cada campo que você pintou, em cada estrela, em cada camponês curvado sobre a terra. Você me pintou a vida inteira sem saber o meu nome no rótulo, porque me procurava do único jeito que sabia procurar, com os olhos, com a cor, com uma honestidade que a maioria dos que dizem me conhecer nunca teve coragem de ter. Vincent ficou em silêncio, as lágrimas se misturando à chuva fina que ainda caía sobre o rosto, e pela primeira vez em toda a conversa não pareceu precisar dizer mais nada. O que quer que aconteça daqui para frente, Vincent, disse o homem a voz baixa, quase um sussurro contra o vento que começava, enfim, a se acalmar. Eu não vou deixar de estar exatamente aqui, sentado ao seu lado, do mesmo jeito que estive em cada campo, em cada quarto, em cada noite em que você achou que estava sozinho demais para eu me importar. O dourado, agora, tinha vencido de vez o roxo no horizonte, e a luz baixa do fim de tarde caiu sobre o trigo molhado, fazendo cada espiga brilhar por um instante como se estivesse, ela mesma, pintada a óleo, o mesmo amarelo que Vincent perseguira a vida inteira, finalmente parado ali, diante dele, sem pressa nenhuma de ir embora. Conclusão: aquilo que se semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Semeia-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15, 36,42. A tristeza vai durar para sempre. Últimas palavras atribuídas a Vincent van Gogh em 27 de julho de 1890. Vincent van Gogh saiu para pintar, como fazia quase todos os dias em Auvers-sur-Oise, e feriu-se com um tiro no peito num campo próximo à cidade. Provavelmente o mesmo tipo de campo de trigo que tinha pintado repetidas vezes naquelas últimas semanas, sob céus cada vez mais carregados. Conseguiu voltar sozinho, ferido, até o quarto que alugava na pensão de Arthur Ravaux. Chamado ao local, o Dr. Gachet cuidou dele o quanto pôde, mas o ferimento era grave demais. Theo chegou a tempo de passar as últimas horas ao lado do irmão. Vincent morreu na madrugada de 29 de julho, aos 37 anos, tendo pintado, em pouco mais de 10 anos de carreira, mais de 2.000 obras, entre pinturas e desenhos das quais vendera, em vida, apenas uma. Theo, devastado, escreveu à mãe descrevendo os últimos momentos do irmão com uma ternura que resume, talvez melhor do que qualquer biografia, o que os dois representaram um para o outro ao longo de toda uma vida. Menos de 6 meses depois, em 25 de janeiro de 1891, o próprio Theo morreu, já debilitado havia tempo, o corpo e a mente esgotados pelo luto e por uma doença que se agravara rapidamente. Décadas mais tarde, em 1914, sua viúva, Johanna van Gogh Bonger, a mesma Jo que batizara o próprio filho com o nome do cunhado, transferiu os restos de Theo para o pequeno cemitério de Auvers-sur-Oise, onde repousam, lado a lado, sob 2 lápides simples cobertas de era, os 2 irmãos que uma vida inteira de cartas jamais deixou de se pertencer. Foi Jo quem nos anos seguintes organizou e publicou a correspondência entre os irmãos, mais de 1.300 páginas de cartas, e cuidou pacientemente da obra que ninguém, em vida, tinha querido comprar. O reconhecimento que Vincent buscará a vida inteira, sem nunca encontrar em quantidade suficiente, chegou apenas depois de sua morte, crescendo devagar ao longo do século seguinte, até seus quadros se tornarem alguns dos mais conhecidos, reproduzidos e valiosos já pintados por mãos humanas.
Esta ficção filosófica imaginou uma última conversa possível, não com um médico, não com um crítico de arte, mas com o próprio homem cuja luz Vincent perseguira desde os tempos em que ainda tentava, sem sucesso, decorar declinações de latim para se tornar pastor como o pai. Nela, um homem que passará a vida tentando pintar aquilo que nenhum sermão dava conta de dizer encontrou, num campo de trigo sob um céu de tempestade. Não uma cura para a tristeza que o acompanhava havia anos, mas uma companhia disposta a sentar-se dentro dela, sem pressa de tirá-lo de lá antes da hora. Van Gogh nunca deixou de ser, ao mesmo tempo, um homem ferido e um homem em busca. Recusou-se até o fim, a fingir que a fé e o sofrimento eram incompatíveis, ou que um exigia a ausência do outro. Talvez seja esse, entre todos os seus legados, os girassóis, os campos de trigo, o céu que ninguém antes dele ousara pintar em movimento, o mais silencioso e o mais necessário até hoje, a certeza teimosa de que é possível carregar uma tristeza real, funda, sem cura fácil à vista, e ainda assim continuar, até o último dia semeando luz para quem viesse depois. Aquilo que se semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Continue a jornada se este livro falou com você, a jornada não termina aqui. Estes são os outros livros que escrevi, Fé, Filosofia e Habilidades para a Vida Real. Comece pelos que mais combinam com o que você acabou de ler. Riqueza e Jesus, Redes Sociais e Jesus, Ansiedade Digital e Fé, Disciplina e Jesus, Resolução de Problemas e Jesus. Deixaria uma avaliação? Avaliações são o que mantém livros independentes vivos. Se este te ajudou, algumas palavras na Amazon ajudam outro leitor a encontrá-lo, e me ajudam a continuar escrevendo. Estrela Branca Média, avalie Van Gogh e Jesus.